Hospital Maria de Nazaré. Quando nós ouvimos falar num determinado lugar, sobretudo num determinado hospital, nós perguntamos qual é a morada, qual é a direção. Se eu quiser me tratar, eu espero me dirigir para lá. Mas a primeira informação que eu tenho a dar a todos vocês é que esse hospital, ele encontra-se no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Esse hospital tem a sua razão de ser e ele tem uma particularidade muito própria, muito ligada a cada um de nós. Vocês certamente já ouviram falar nesse livro, Nosso Lar. Esse livro que é escrito por um espírito, André Luiz, que utilizou as mãos do médium Francisco Cândido Xavier e narra aqui como foi a sua chegada no mundo espiritual. E ele descreve que ele, depois de um período de algum sofrimento no mundo dos espíritos, ele foi socorrido numa colônia chamada Nosso Lar. Agora, recentemente, foi transformado nos últimos anos em filme, e ainda nesse mês nós exibimos aqui no Cine Teatro São Pedro, aqui em Águeda, o filme Nosso Lar, em que contamos ainda com a presença do Renato Prieto, o ator principal do filme, né? Nosso Lar, o que isso nos toca de muito especial? Nosso Lar fica na projeção da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E no livro descreve André Luiz que essa colônia espiritual, ela foi formada, foi elaborada no mundo espiritual por portugueses que, indo para o Brasil, ao desencarnarem, naturalmente sentindo a necessidade de prestar assistência espiritual àqueles que lá residiam e àqueles que naquela região desencarnavam, criaram a colônia Nosso Lar. Fica na projeção da cidade do Rio de Janeiro. E o que nos diz de muito especial? Ela foi fundada pelos portugueses. Ao desencarnar, a gente vê a solidariedade do povo português após a morte, né? Mesmo desencarnado, mesmo depois de morto, chega do lado de lá e arruma um jeito de ajudar aqueles que precisam. Acredito que a grande maioria de vocês conhece o livro. Quem não conhece, né, fique a conhecer, porque é encantador. Inclusive no filme, né, aquelas descrições dos departamentos, né, é muito variado. E isso nos deixa assim muita vontade. Olha que coisa interessante, né? Nosso Lar, eu não sabia, fiquei sabendo agora. Pois é. Ocorre que muito antes de ser lançado o livro Nosso Lar, este livro começou a ser escrito. Esse livro, chamado Memórias de um Suicida, foi recebido pela médium Ivone do Amaral Pereira, que nós já falamos aqui em outras palestras, em outros momentos. Ivone do Amaral Pereira, lidando com a mediunidade desde muito cedo, começou a receber as páginas desse livro. E ela, na medida em que as descrições, né, ela recebia e lia, em que ela, embora conhecesse a doutrina espírita, via descrições muito surpreendentes, o que ela fez? Ela pegou as páginas, foi numerando,
né? E foi guardando numa gaveta. E ficou guardado durante muitos anos, porque ela achava, né, que, embora conhecesse a doutrina dos espíritos, as descrições que aqui estavam eram, até certo modo, surpreendentes. Eu disse, no livro Nosso Lar, que o espírito que escreveu foi o espírito de André Luiz. É o pseudônimo, né, que ele adotou. E quem é que escreveu pelas mãos da dona Ivone do Amaral Pereira? Foi uma personalidade extremamente conhecida de todo Portugal. Nada mais, nada menos do que Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, que era um homem das letras, da literatura, um conhecedor, numa determinada fase da sua vida, ele se vê privado da visão. Ele fica cego. E ele não consegue suportar o golpe de tal expiação. Então, ele, que era um homem que adorava escrever, adorava ler, não suportando esse golpe, o que ele faz? Ele interrompe a sua vida. Desconhecimento, ignorância. Ele julgava que se ele morresse, o problema estaria resolvido. Então ele desencarna pelas suas próprias mãos, interrompendo a sua vida física, né, atingindo de uma forma fatal, com uma bala, o seu cérebro. Né? Naturalmente, ele desencarna, ele morre, né, chega ao mundo espiritual e narra nesse livro, Memórias de um Suicida, tudo aquilo que ele encontrou do lado de lá. Ele descreve, né, e as inúmeras situações que ele teve que passar. Esse livro, tá, está aqui pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que foi, né, o nome que ele utilizou, mas que mais tarde veio a se tornar, né, que realmente é o espírito Camilo Castelo Branco. Tá? É curioso a maneira pela qual ele descreve, tá, em páginas fortes, o que é a vida daquele que interrompe o seu ciclo natural evolutivo por uma revolta, por uma doença mental, arquitetando o fim da sua existência física. Tá? Camilo Castelo Branco não era espírita, tá bem? Ivone do Amaral Pereira ia recebendo as mensagens e guardando numa gaveta. Passado algum tempo, ela se dirigiu à Federação Espírita Brasileira. Tá? E o livro de caminho não foi logo aceito e naturalmente publicado. Né? Ele precisava ainda de alguns acertos. Quando Nosso Lar é lançado, Ivone, a médium, que já tinha recebido grande parte de Memória de um Suicida, começa a ver em Nosso Lar algumas descrições. Ela falou, bem, aquilo que Camilo Castelo Branco está dizendo em Memória de um Suicida, realmente encontra aqui maior fundamento e maior esclarecimento. Detalhe: Ivone do Amaral Pereira é uma médium que ela teve diversas reencarnações, tá? Teve na França, teve na Espanha, teve na Bélgica, tá? E teve também em Portugal, tá? Ela teve também em Portugal. E não foi à toa que, sem Ivone do Amaral Pereira nunca ter estado em Portugal, no Brasil, ela recebe Camilo Castelo Branco, que passa a fazer as descrições. Esse livro, tá? Ele foi ajudado, recebeu a colaboração de um outro espírito, que foi Leon Denis.
Quando Ivone começa a receber Memória de um Suicida, Leon Denis ainda estava reencarnado. Ele desencarna na França e vai ajudar no Brasil a compilação final de Memórias de um Suicida. Aí, a gente chega no Hospital Maria de Nazaré. Esse hospital é um hospital que está sediado na Península Ibérica. Para nós que estamos aqui agora reencarnados, está mais perto da gente. Se a gente deixar o corpo aqui, fica mais próximo do que a gente ter que atravessar o Oceano Atlântico. Né? Esse Hospital Maria de Nazaré, ele tem algumas particularidades. A grande surpresa de Camilo Castelo Branco, de ver que a vida continuava, foi a de encontrar um lugar sublime e encantador que atendia aqueles que eram, sobretudo, não apenas, mas sobretudo, vitimados pelo suicídio nas suas mais variadas formas. Que existe o suicídio direto e existe o suicídio também indireto. Então, o Hospital Maria de Nazaré, que está situado na Península Ibérica, né, nós vamos mencionar aqui alguns aspectos e vou descrever, porque na revista Verdade e Luz desse mês tem aqui a vida de Maria, tá? E nessa página tem um trecho falando sobre o Hospital Maria de Nazaré, tá? E é Camilo Castelo Branco que diz assim: depois de algum tempo de caminho, eles estavam numa região de sofrimento, numa região que pode ser descrita como umbral, ou que na concepção arcaica seria chamada uma região infernal. Então ele descreve, ele foi socorrido e estavam se dirigindo para o hospital. Depois de algum tempo de caminho, durante o qual tivemos a impressão de estarmos a galgar grandes distâncias, tudo isso no mundo espiritual, levantaram as persianas, dando-nos a possibilidade de vermos ao longe no horizonte um austero conjunto de muralhas fortificadas e uma pesada fortaleza que se elevava, impondo respeito e temor na solidão que a rodeava. E agora ele vai dar descrições maiores. Soberbos edifícios impunham-se à nossa apreciação, apresentando bonito estilo português clássico, que tanto nos dizia a alma. Atarefados indivíduos, fardados, com compridos aventais brancos, que ostentavam no peito uma cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LSM. Entravam e saíam deles, numa movimentação apressada. Pareciam edifícios ministeriais ou departamentais. Casas de habitação alinhavam-se, graciosas e evocadoras, no seu estilo nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam, lacadas em branco, como se fossem asfaltadas de neve. O comboio parou à frente de um desses edifícios e convidaram-nos a sair. Eles foram levados de comboio no mundo espiritual. Possivelmente um TVG, né? Uma coisa assim, né? Uma coisa mais avançada, né? No mundo espiritual, eles dizem que na Terra é a cópia imperfeita do mundo espiritual, então as coisas lá são melhores. Ele nos diz: na frontarias, em letras visíveis, dizia a que se destinava Departamento de Vigilância. Era a sede do departamento onde íamos ser reconhecidos e matriculados
pela direção como internos da colônia. Desde esse instante em diante, estaríamos, olha que descrição linda, depois de tanto sofrimento que Camilo descreve nesse livro. Desde esse instante em diante, estaríamos sob a tutoria direta de uma das agremiações mais importantes que fazem parte da legião que é chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angelical e sublime que, na terra, mereceu a missão honrosa de seguir com maternal solicitude aquele que foi o Redentor dos homens. Dos dois lados destacavam-se outras, onde havia setas que indicavam o início de novos trajetos, enquanto outras inscrições satisfaziam a curiosidade ou a necessidade do viajante. À direita, manicômio. À esquerda, isolamento. Ao contrário das outras dependências hospitalares, como o isolamento ou manicômio, o Hospital Maria de Nazaré, ou Hospital Matriz, não estava cercado por qualquer barreira. Apenas árvores frondosas e tabuleiros de açucenas e de rosas formavam muralhas graciosas. É um trechinho pequenino de Memória de um Suicida que está aqui descrito. Vamos ao hospital. O LSM é a abreviatura de Legião dos Servos de Maria. São espíritos, são entidades que no além, no mundo espiritual, se devotam a socorrer, atender, ajudar e amparar aqueles que, não resistindo o peso das suas provas, acabaram se comprometendo com o suicídio. Tem lá o departamento de vigilância, a torre de vigia, o departamento hospitalar, um departamento de reencarnação e uma cidade universitária. Quem quiser maiores detalhes, Memória de um Suicida traz tudo isso. Vamos ao departamento hospitalar que ele narrou: o manicômio, o isolamento e o Hospital Maria de Nazaré. Então, o que tem nesse hospital? Ambiente balsamizante, permitindo recuperar a consciência de si próprio. Camilo Castelo Branco narra que, após a desencarnação, pelo peso do sofrimento, eles perderam a noção do tempo. Eles não conseguiam saber há quanto tempo que eles se encontravam naquela situação. Então, esse ambiente do hospital permitia eles recuperarem a consciência de si próprios. Depois, a consciência de que continuam vivos, que a maior surpresa para ele, após ter se suicidado, é que o sofrimento não acabou. É que o filme continuava a lhe passar à frente dos olhos, constantemente. Aquilo que na Terra nós consideramos um trailer de um filme, um segmento pequeno e que fica constantemente a passar, sem parar, as cenas dolorosas de muitos dos nossos irmãos que se suicidaram, é isso que acontece. Deixam de rever as cenas mentais do momento do suicídio de cada um, o que é um alívio. O que é um alívio para o espírito. Interromper aquele filme que constantemente está a se repetir. É um alívio. Descansar a cabeça, descansar a mente. No Hospital Maria de Nazaré, a consciência da existência de um Pai Criador. E olha que coisa bonita. Eles procuram fomentar aqui a ideia de que há um Deus. Quantas criaturas que põem fim à sua vida porque tem uma concepção materialista da vida. Morreu, acabou. É o que eles pensam. Eu qualquer dia faço uma besteira, põe fim nisso tudo. Pura ilusão. Você vai se transferir de domicílio. Você vai levar para uma condição muito pior aquilo que você está enfrentando aqui. Então, eles lá têm a consciência de si, consciência de que estão vivos, consciência da existência de Deus, letreiros fosforescentes das paredes a pedir silêncio.
é necessário silêncio. E olha aqui o que está acerca desses letreiros. O passado tormentoso trazia recordações que produziam distúrbios mentais de consequências imprevisíveis. Reincidência na não observância deste regulamento era punido com o isolamento. Ou seja, aquele espírito que foi socorrido, foi ajudado, que chegasse ali e começasse a fazer ruído, perturbação, ele era retirado dali e era levado de novo para o isolamento. E gabinete cirúrgico. A gente, quando lê isso, às vezes fica pensando, meu Deus, mas cirurgia no mundo espiritual, né? E tem a descrição. Por que o gabinete cirúrgico? Grandioso aparelho que examina minuciosamente toda a organização perispiritual. Deve ser um PET, uma ressonância magnética, né? Ou coisa mais avançada, que faz um scanner, né? Passa assim e vê tudo, né? O problema está ali, é do lado direito, é do lado esquerdo, é mais em cima, é mais embaixo, né? Vocês imaginam quando Dona Ivone recebeu memória de um suicida que nem ecografia existia, que o raio-x estava começando ainda a ser utilizado. Imaginemos. É prestado socorro nas regiões do perispírito, correspondente às dilaceradas no inventório físico terreno. É assim. Quando alguém interrompe a sua existência, suicidando-se, colocando fim, né, no seu corpo físico, a maneira pela qual a criatura se suicida lesa no corpo perispiritual a sua região. Naturalmente, Camilo Castelo Branco, ele atingiu o sistema nervoso central, o cérebro, foi onde ele disparou a bala, né? Aquele que se compromete de uma ou de outra maneira, ele vai ter as lesões periespirituais de acordo com a forma como ele interrompeu a sua existência. Então ele descreve, é prestado socorro nas regiões do perispírito correspondentes dilaceradas no envoltório físico terreno, com sondagens de luz e banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíam fotografias e mapas que mais tarde seriam encaminhados à seção de planeamento de corpos físicos. Ou seja, os nossos irmãos que se comprometeram pelo suicídio, né, eles vão ter que preparar um corpo novo, aonde será plasmado, aonde será marcado, né, as lesões que traz para renascer. E isso a doutrina espírita nos explica de uma forma muito belíssima, fazendo-nos compreender a lei de causa e efeito. Quando às vezes nós observamos, né, criaturas que nascem com estreitamento do esôfago, bebês que não podem comer, que tem que ser algaleados, tem que colocar uma sondinha no estômago para ser alimentado, eles não conseguem deglutir. Né? Possivelmente, esse espírito hoje, na forma, no corpo físico de um bebê, foi alguém talvez que ingeriu veneno, estreitando, ulcerando, corroendo sua garganta, seu esôfago, e hoje retorna ao corpo físico com aquela problemática. E isso nós poderíamos descrever por aí afora. Então, essa sessão de planeamento de corpos físicos é porque o ser espiritual vai reencarnar. Posso dizer para vocês, a gente tem uma curiosidade danada, né? Eu também tinha, antes de saber do que soube. Anos mais tarde, que esse livro foi editado, muito depois de Nosso Lar, a Dona Ivone voltou à federação, o livro, né, estava assim, melhor preparado com a ajuda do espírito Leon Denis, e
ele foi editado, foi lançado. Na medida em que as pessoas iam lendo o livro e tomando conhecimento de Memórias de um Suicida, e iam desistindo de se matar, as pessoas escreviam cartas para Dona Ivone. Dona Ivone, muito obrigado pelo seu livro. Depois de lê-lo, eu desisti de pôr fim à minha vida. Agora sei que a vida continua. Eu quero lhe agradecer. Quero lhe agradecer também a Camilo Castelo Branco. Quero agradecer. Ela disse, Dona Ivone, numa entrevista, que ela, a vida inteira, foi depressiva. Ela teve depressão a vida toda. Porque a depressão dela vinha de uma reencarnação anterior, onde ela teve aqui na Península Ibérica, em que ela se suicidou. Então ela trazia consciência de culpa, que era transformada na sua forma de estar com uma expressão depressiva. Quando o livro é lançado e as pessoas começam a ser ajudadas e beneficiadas, aí ela diz, aí a depressão começou a melhorar. Porque a causa da depressão foi o mal que eu fiz a mim. Na medida em que eu faço bem aos outros e recebo o bem dos outros, eu começo a combater as causas dos males que trago, deprimida. Aí ela disse que a depressão foi aliviando, foi melhorando, na medida em que o livro foi saindo e esclarecendo as pessoas. Aí está. Nós somos o quê? Nós somos espírito. O espírito é imaterial. Ali está representado por uma luz. Porque na nossa cabeça a gente tem que imaginar alguma coisa. Ali está imaginado a luz. Todos nós, espíritos, temos um corpo periespiritual, que é o perispírito. Às vezes você sofre de úlcera. E às vezes a sua úlcera ataca, vem, aí você faz o tratamento, anda uma temporada bem, fica 10, 15 anos sem úlcera. Daqui a pouco a úlcera volta. Você se estressou, comeu mal, descansou mal, a úlcera volta. Aonde que está a sede da úlcera? Está no corpo físico? Não. A sede da úlcera está no perispírito. A marca, a cicatriz está lá. E a gente traz. E quem diz a úlcera diz problemas cardíacos, problemas mentais, problemas osteoesqueléticos, problemas pulmonares. A gente quando escuta isso assim, nossa, o meu perispírito deve estar todo desarranjado, porque eu tenho tanto problema de saúde. Né? A providência divina, como Deus é bom, os nossos males que estão no perispírito, eles não eclodem, eles não vêm todos para fora de uma vez só. Eles vêm assim, a prestação pequenina, né? Já notaram que a gente tem um problema de saúde, trata, parece outro. A gente trata, parece outro. A gente trata, parece outro. Diz assim, meu Deus, quando é que isso para? E quanto mais, né, a gente vive, mais problema parece que tem. E é verdade, sabe por quê? Porque quanto mais a gente vive, vai encurtando o tempo de reencarnação que a gente tem aqui. O tempo para espiar, o tempo para pagar, ele encurta. E não adianta a gente voltar para o mundo espiritual sem ter que passar por aquilo que a gente se comprometeu, né? Então, aonde que está a sede? Perispírito. A medicina, a psicologia do futuro vai nos estudar e vai nos tratar analisando perispiritualmente, para que, tratando ali, os reflexos no corpo físico possam ser melhorados. E agora eu estou entendendo melhor. Gabinete cirúrgico. Para que gabinete cirúrgico? Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos subtis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora. Camilo Castelo Branco contando. Até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais
mantinham o clamoroso desequilíbrio. Ele ficou lá 1 hora em tratamento, né? E sabe-se lá quantos tratamentos que ele precisou. O que denota em nós paciência, né? Às vezes a gente quer fazer 15 minutos e quer ficar curado. Não é assim? Não adianta nada e tal, pra quê? Vamos chegar no mundo espiritual, tem 1 hora para tratar. E às vezes uma fila muito maior na nossa frente. Mas às vezes, pá, tenha paciência, você já está morto. Então é para aguentar, né? Não, se eu esperar muito eu morro. Não, você já está morto. E espera que tem muita gente na sua frente. Já resolve a questão, né? Então, olha que coisa bonita tem no Hospital Maria de Nazaré. Olha que coisa bonita. Visita de caravanas fraternas de estudo, vinda de regiões espirituais mais favorecidas. Ou seja, a colônia Maria de Nazaré, ela está num plano em que recebe visitas, ajuda de outros espíritos, né? Que vêm com a finalidade de prestar solidariedade, tá? E de lhes ajudar. Visitas fraternas de estudo, de aprendizado. Também, só mais tarde são permitidas visitas de entes queridos desencarnados. Só mais tarde, ele não diz quanto tempo. A gente fica cheio de pressa. Ai, quando eu desencarnar, quero estar com a minha mãe, com a minha avó, com o meu marido, com o meu filho. Só mais tarde. Porque até para esses reencontros a gente precisa estar equilibrado. Só mais tarde são permitidas visitas de entes queridos desencarnados. Aparelho para observarem à distância acontecimentos na órbita terrestre. Deve ser um plasma, provavelmente, ou algo mais adiantado, né? Para que eles lá vejam como que nós estamos aqui. Há uma cena no filme Nosso Lar. Quem foi ao Cine Teatro São Pedro viu o filme. Foi muito interessante. Quem foi ao Cine Teatro São Pedro viu. Há um momento em que André Luiz está nas câmaras de retificação. Ele chegou ali, todo armado, né? Achando que ia trabalhar e tal. Depois ele percebeu que o conhecimento que ele levava da Terra não servia para lá. Aí ele começou a aprender. E nas câmaras de retificação, que era um lugar de sofrimento, existe uma jovem em que ela senta naquilo que seria uma cama ou leito e aparece junto dela uma imagem, tipo um plasma, em que aparece a sua mãe rezando. Coisa fantástica do filme. Ela, no mundo espiritual, na colônia, via a sua mãe que estava na terra rezando pela sua filha. E aquilo lhe causava paz e tranquilidade. É uma forma. A gente quer notícia deles, mas a gente também pode permitir que pela nossa conduta, também eles tenham notícias nossas. E não angústia, desespero, loucura, devassidão, nada disso. Diariamente, tratamentos magnéticos. Olha aí. Ambiente impregnado de fosforescências azuladas, onde médicos espirituais, em prece, apercebem-se das fragilidades de cada um, de forma a deliberarem a corrigenda mais acertada. Esses fluidos também corrigem sensações. Olha só, o tratamento que eles recebem no mundo espiritual ajuda-os a retirar a sensação de fome. A gente pode começar a treinar na Terra. Não é assim? A gente pode, às vezes, encarar aquela dieta que a gente fica adiando, diminuir a quantidade de comida que a gente come, não é? Não ficar infartado demais. Nós vamos morrer, não tem comida, né? Então, sensação de fome, sensação de sede e frio e outros apetites. Exercício de educação mental para com os cacuetes, as manias, as fixações mentais negativas. Gritar, berrar, ameaçar,
Não existem pessoas que agem assim na Terra, morrem e chegam lá para igual. Então os espíritos também têm que tratar. Pois bem, a Dona Ivone disse que Camilo Castelo Branco, numa entrevista que ela deu, ele já reencarnou. Teria uma vida curta, porque a reencarnação que ele teve a seguir era para cumprir o tempo que ele ficou devendo quando interrompeu a sua existência. Às vezes acontece, na morte de uma criança, de um jovem, uma pessoa, né? Que às vezes tem um acidente, uma situação qualquer. Então, disse-nos ela numa entrevista que Camilo Castelo Branco já reencarnou, que teria uma vida curta. E ela dizia que Camilo sempre se apresentou a ela triste, pela decepção de constatar que o suicídio não interrompeu a sua existência, mas que ele estava resignado em voltar para poder ultrapassar. Tá bem? E a esta altura, eu tive fazendo contas que pela entrevista que ela deu, ela desencarnou em 1982. Pela entrevista que ela deu, que foi muito antes disso, Camilo Castelo Branco já reencarnou e já desencarnou, né? E já deve ter voltado. Sabe o que a Dona Ivone disse? Ela trazia um problema cardíaco, tá? Que vulgarmente nós conhecemos na Terra. Ela tinha um problema de pilha, tá bem? Um pacemaker. Ela teve que colocar uma pilha porque o coração não batia adequadamente, tá? O problema cardíaco dela era derivado do suicídio da vida anterior. Então ela foi internada para o médico colocar uma pilha, um pacemaker. E ela avisou a equipe médica que não seria necessário a pequena cirurgia para colocar a pilha. E ela desencarnou nessa madrugada, antes do procedimento. Ela sabia, né? E o que é mais interessante é que ela diz assim na entrevista sobre o Hospital Maria de Nazaré: eu vim de lá. Quando desencarnar, eu vou voltar para lá. Lindo depoimento, né? Senti que ela foi ajudada no Hospital Maria de Nazaré, aqui, né, nessa região de Portugal e Espanha, reencarnou, cumpriu a sua tarefa e voltou. Isso foi com o objetivo de nós falarmos nesse mês de maio um pouquinho sobre o que é trabalho no mundo espiritual. Desiluda-se da ideia de que você vai morrer para descansar. Se você morrer e for descansar, sua situação espiritual provavelmente não será boa. Será interessante que você morra e após a morte, ao tomar a consciência que partiu, procure saber o que você pode fazer para melhorar a sua condição e começar a trabalhar em prol do seu próximo, em prol do seu semelhante. Esse é o nosso tema, tá? Da noite. E quem quiser saber mais sobre o Hospital Maria de Nazaré, pode consultar Memórias de um Suicida. Quem quiser saber mais sobre as experiências da Dona Ivone, leia as obras dela. Vocês vão ficar deliciados, tá? E eu gostaria, tá, de, pegando nessa questão do trabalho, né, que a gente pensa assim, meu Deus, tanta coisa para fazer no mundo espiritual e a gente vai passar para o lado de lá para ajudar os outros, para continuar trabalhando, para realmente prosseguir trabalhando. Vida é trabalho, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Esse hospital foi fundado
por Maria, mãe de Jesus, conforme a descrição de Castelo Branco. Se ela, que é a mãe de Jesus, um espírito que tem essa evolução e essa dimensão, continua a prosseguir trabalhando em prol de todos nós, quem somos nós para dizermos que não vamos fazer a nossa parte? Então, eu gostaria de encerrar, tá bem? Fazendo, sobretudo, no momento em que nós realizamos, nesse último domingo, o nosso 23º Convívio Nacional da Criança Espírita, que foi muito mais do que um simples convívio, porque ali nós, além de focarmos a criança, nós focamos a família, nós focamos os evangelizadores, aqueles pais, aqueles responsáveis que têm sob a sua custódia dar pão espiritual, orientação espiritual aos seus filhos. E a Casa Espírita, né, nós tivemos a atividade no domingo, e parece que a gente começou algum tempo antes, né? Nós começamos há 1 ano atrás a trabalhar em cima disso, a preparar, a elaborar. E a Casa Espírita de parede, Casa Espírita material, para os espíritos, tá? Não fazem diferença nenhuma. A casa material, ela serve para os encarnados, um pouco mais de conforto, de apoio e tudo. O que se faz na Casa Espírita é que realmente constitui o trabalho de uma equipe, o trabalho de um grupo, o trabalho de todas as pessoas, né? Nesse ano que nós completamos 20 anos, nós completamos também 18 anos de evangelização da criança e do jovem. E isso tem um significado muito especial para todos nós, e eu gostaria de, em meu nome pessoal, em nome da direção, em nome de todos, deixar aqui as minhas palavras de agradecimento, de gratidão, por todos aqueles que colaboraram, e bem sei que cada um, dentro de algum esforço, de alguma dose adicional do seu tempo, porque o tempo que nós estamos no Centro Espírita é o tempo que sobra, depois do trabalho, é o tempo que sobra depois da família, é o tempo que sobra depois do descanso e de outras obrigações. E nós conseguimos, num desafio desse, nós conseguimos apresentar uma proposta realmente de paz que começa em cada um de nós. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para Ana Cristina, que foi a nossa coordenadora de toda essa equipe, para que ela também pudesse falar convosco. Boa noite. Olha, este momento eu gostava de dirigir-me a todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Peço desculpa que eu hoje estou um bocadinho rouca, é alergias. Então eu queria agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos no trabalho, tanto no plano físico como no plano extrafísico. Todos aqueles que foram incansáveis ao longo deste ano. Muito antes de nós assumirmos a realização do Concesp, ele com certeza já estava planeado no mundo espiritual. E, portanto, só nos cabia a nós trabalhar. Trabalhar e trabalhar em nome de Jesus. E nós aceitamos. Aliás, nós queremos cada vez mais trabalhar em nome de Jesus e por Jesus. E ao longo deste ano, aproximadamente um ano, nós fomos reunindo e o grupo foi aumentando. O grupo de colaboradores foi aumentando. Pedindo algumas vezes, outras vezes espontaneamente. Tudo foi aderindo e a casa uniu-se num só propósito: servir a Jesus, levar o Evangelho de Jesus às crianças, permitir que naquele dia as crianças e pais se pudessem unir e falar a mesma língua, refletir sobre as mesmas coisas. Passamos o dia a dia sem conseguir falar a mesma língua que as nossas crianças.
E naquele dia nós podemos falar ambos. Crianças, jovens, que também lá havia, e adultos. Refletir, pensar um pouco, expressar-nos através da arte, que é o meio mais sublimado que nós nos podemos aproximar de Deus, de como construir a paz em nós, como vislumbramos a paz em nós e qual o caminho que cada um individualmente irá realizar para procurar a paz em si, sabendo que esse caminho contribui substancialmente para a paz que envolve a todos aqueles que nos rodeiam, para a paz daqueles que se encontram no mundo espiritual, para a paz de um mundo inteiro. Porque já nos diz a física quântica que basta que uma borboleta bata asas, que se sente a vibração das asas da borboleta do outro lado do mundo. Portanto, neste momento eu queria agradecer a todos aqueles que se envolveram neste projeto, mas também a todos os pais e crianças que desta associação, frequentando a evangelização às quartas ou frequentando a evangelização aos sábados, estiveram connosco a participar neste dia. As crianças podem vir. As crianças podem vir. Então, a todas estas crianças que ainda agora estão a entrar, e algumas delas estiveram presentes no domingo, aos seus pais que sentiram vontade de estar connosco no momento em que era momento de evangelização, mas uma evangelização a brincar, em que participaram crianças, em que deram o seu contributo, de todas as casas espíritas que tivemos participantes. Foi 18 mais um projeto União com Jesus que também esteve presente. Portanto, a todas as crianças, a todos os jovens, a todos os pais, familiares, tivemos avós, tios, padrinhos, a todos aqueles evangelizadores e tarefeiros das casas espíritas, mesmo de casas espíritas que não têm evangelização, mas que vieram ali estar connosco, vieram ver o que era evangelização e vieram comungar de um propósito da necessidade de evangelizar, porque no mundo espiritual as crianças são evangelizadas também. E nós, no início do Concesp, apresentámos uma música que mais tarde iremos também começar a passar aqui, não é, doutor? O hino da criança. E o hino da criança foi trazido pelas crianças do mundo espiritual. Quando o Concesp foi realizado pela primeira vez, foi promovido pela Associação Espírita de Leiria. E esta associação recebeu das crianças no além a letra e a música do hino da criança. E o hino da criança não é só um hino à criança, é um alerta aos pais, para que olhem mais para as suas crianças, para que fechem o jornal, a televisão e possam estar com eles, falar com eles, brincar com eles, porque brincar não tem idade, porque todos nós somos crianças espirituais. Então, um muito obrigado a todos os voluntários desta associação que foram incansáveis. Peço desculpa da minha parte se algo não correu tão bem. Com certeza, como coordenadora, foi toda a responsabilidade foi minha. Agradeço a todos aqueles que participaram como pais, como avós, a todas as crianças desta instituição. Agradeço a todas as casas espíritas que participaram, mas também àquelas, e devem ter sido muitas, as que provavelmente gostariam de participar e não puderam. Agradeço o abraço amigo que podemos dar juntos, a vibração que podemos sentir, e agradeço à espiritualidade maior que nunca nos faltou, a Jesus que foi sempre o timoneiro deste pequeno contributo que demos na sua seara, deste convívio nacional da criança espírita. Então eu tinha que agradecer a todos, porque todos, mesmo que não tenham estado presentes, são muito importantes para nós. Mesmo aqueles que aqui estão presentes hoje e que simplesmente estão a ouvir este meu agradecimento, este agradecimento do Dr. Lutênio em nome da evangelização,
de todas as evangelizadoras, de todos os voluntários. No fundo, eu só estou a representar aqui toda a casa, no seu todo, todos aqueles que colaboram dia e noite para realizar o propósito de Jesus, a vontade do Criador. Que se faça sempre em nós a vontade do Criador. Portanto, obrigada, meus queridos companheiros de jornada, por estarem aqui, por ouvirem estas exposições e por poderem estar connosco e partilharem muitos de vocês estes e outros momentos. E agora vou pedir para baixarmos um bocadinho as luzes, pôr um bocadinho de música, não muito alta, porque hoje não estou com muita condição de voz para falar alto. E vou fazer oração juntamente com o Dr. Lutênio. Faço um bocadinho eu e pedi ao doutor para fazer um bocadinho o Dr. Lutênio. Vamos agradecer, não necessitamos dar as mãos, nós necessitamos dar mentalmente, unirmos-nos, porque somos todos irmãos nesta enorme família universal. Fomos todos criados por Deus. Então, que nesta hora nós possamos aquietar os nossos pensamentos, lembrar a figura dúlcida de Jesus, lembrar Jesus na Galileia, lembrar Jesus junto ao mar de Nazaré, as crianças correndo para Jesus e os adultos aflitos a dizerem: afastem-se, porque Jesus está cansado. E Jesus, abrindo os seus braços, dizia: venham a mim, crianças, deixem-nos vir. E acolhia nos seus braços e levava também para eles consolo, afago. Levava também para eles imensa energia de amor. Inundava-os com os seus carinhos e com as suas palavras doces. Obrigada, Jesus, porque nesta noite, ao longo de todos estes dias desta encarnação, nesta presente existência, presente encarnação na Terra, obrigada, Jesus, por todos os momentos tu estás connosco, tu afagares as nossas lágrimas, tu incentivar-nos ao nosso crescimento íntimo, ao nosso trabalho que começa também em nós. Obrigada, Jesus, porque podemos jubilar-nos com alegria e colocar-nos aos teus pés neste domingo que passou, vendo o sorriso estampado no rosto das crianças, vendo que os seus pais, também eles, aplaudiam, vibravam e refletiam e expunham as suas reflexões numa linguagem simples, agora aos seus filhos. Obrigada, Jesus, porque puderam refletir ambos pelo mesmo propósito, que é a paz em si, que contribui para a paz no mundo. E é com essa paz, Senhor, que nós podemos amar o próximo como a nós mesmos. Obrigada, Jesus, porque estiveste no meio de nós, nos fortaleceste nesta caminhada ao longo deste ano e nos iluminaste para que pudéssemos realizar a tua vontade e a vontade do Pai Criador. Obrigada, Jesus, porque envolveste com carinho todos os trabalhadores desta casa, todos os tarefeiros das outras casas, todos os pais, todas as crianças, mas também permitiste que benfeitores da vida maior, a equipa espiritual que desde o início esteve connosco, naquele dia também estivesse. E para eles, nós queremos deixar o nosso profundo abraço de gratidão.
Sem Ti, Jesus, sem a presença dos benfeitores da vida maior e dessa equipa espiritual que trabalhou sempre conosco, dando-nos as mãos e erguendo nos momentos de dificuldade, inspirando-nos para a realização daquela que é a Tua tarefa e a nossa tarefa aqui na Terra, pudéssemos assim ter o amparo desses amigos. Leva o nosso abraço carinhoso. Aceita, Senhor, que do nosso coração irradie múltiplas cores de gratidão. Ajuda-nos, ó Mestre, para que este tenha sido só um dos momentos, dos muitos momentos que possamos ter na nossa vida, com oportunidade para servir em Teu nome, de acordo com o Teu Evangelho, o nosso irmão. Envolva todos, amado Mestre, que nesta hora a vibração de paz possa ser sentida por todos, rogando a Maria de Nazaré, com que a sua legião de servos de Maria possa envolver este espaço físico e extrafísico, possa derramar e irradiar a luz fluídica de paz, de amor, de serenidade, de ânimo, de coragem e de alegria, para que nos diversos momentos da nossa existência a fé e a esperança nunca nos faltem, o ânimo e a coragem e a vontade de seguir sempre os Teus passos, Mestre Jesus, os Teus passos, Maria de Nazaré, que irradiam luz para o nosso caminhar. Assim Te agradecemos, ó Senhor, por este momento de paz, de reflexão e de alegria espiritual, fortalecendo-nos, compreendendo as nossas fraquezas e limitações e impulsionando-nos na coragem e no dinamismo, no esforço contínuo para atendermos aos compromissos que abraçamos. Rogamos as Suas bênçãos para aqueles que nos vêm rogar auxílio das mais variadas formas, amparando-os, orientando-os e, sobretudo, atendendo, Senhor, nesta noite, almas queridas e devotadas que deixaram o seu testemunho para todos nós, como Camilo Castelo Branco, como Ivone Pereira, que na dimensão das estrelas, como tantos outros agora, renovados e iluminados, possam prosseguir, atendendo outras diretivas que a vida pede, que onde quer que estejam, recebam as nossas vibrações de alegria, de estímulo e de gratidão. Fica conosco, querido amigo Jesus, abençoando-nos agora e sempre.